Gustavo Nadalin, advogado especializado em direito desportivo e em governança e compliance do futebol, é o convidado do bate-bola dessa semana. Gustavo, obrigado por ter aceitado o convite para bater um papinho com a gente. E o tema da conversa com o Gustavo vai ser o fair play financeiro do futebol brasileiro, anunciado pela CBF no final do mês passado, final de novembro, que tem oficialmente o nome de Sistema de Sustentabilidade Financeira. E o Gustavo conhece muito essa parte de governança, que é um ponto importante, acho que é o ponto principal aí de toda essa questão do fair play financeiro, é os clubes melhorarem essa governança para, ao mesmo tempo, também melhorar essa questão da finança. Gustavo, eu quero te começar perguntando assim, o SSF, né, o fair play financeiro, ele vai ter um período de transição, né? Os clubes, obviamente, não precisam ter todos os direitos e os deveres já para o ano que vem, mas a curto e médio prazo, algumas mudanças ali de governança dentro dessas instituições precisa ser feita, né? Eu queria que você falasse um pouquinho o que precisa ser assim mais a curto prazo e médio prazo feito para os clubes começarem a entrar nos moldes aí para poder cumprir as exigências do fair play financeiro. Obrigado. Perfeito, Marcel. Obrigado pelo convite. Fico muito contente e, assim, até profissionalmente, feliz em tratar de um assunto que, aparentemente, para o torcedor, não é tão atraente, né? Falar sobre governança, sobre questão financeira, mas o torcedor tem que entender que, para a bola entrar no gol, tem muita coisa antes dos 90 minutos que tem que ser feito, né, dentro dos bastidores, no dia a dia do clube, e que finalmente, né, e aí agora vou, né, me permitir um minutinho de saudosismo, porque eu ocupei a diretoria jurídica do Curitiba em 2008 até 2019. Em 2015, fui responsável, liderei o projeto de programa de integridade e compliance, e aí já emendarei aí com a sua pergunta, né, pensando muito nessa questão de governança, de controle, de transparência, de rastreabilidade de todas as informações e documentações que passam pelo clube, as negociações, enfim, para zelar pelo patrimônio do clube, não só o patrimônio financeiro, patrimônio esportivo, mas também a imagem do clube, né? Para não se ver envolvido aí em escândalos, enfim, ocupar as manchetes policiais do noticiário. Então, veja, eu estou falando lá em janeiro de 2015 que a gente lançou o programa de integridade do Curitiba. Desde então, naquele momento, chamado de maluco, louco, para falar de ética e integridade dentro do universo da bola, quer dizer, era uma questão assim, levada ao absurdo, né? E, à época, a gente participou muito das discussões da reforma da Lei Pelé e depois do projeto de lei da SAF, né? Até a minha saída do Curitiba para ingressar no universo da consultoria em governança e compliance, a lei da SAF ainda não tinha sido aprovada. E a gente sempre apresentava como sugestão um capítulo exclusivo sobre governança e integridade, como requisito para que os clubes eventualmente pudessem se transformar numa SAF, que foi a sugestão mais pontual naquele momento. E hoje, passados 10 anos, ver que isso entrou dentro de um regulamento à parte, em especial no anexo 13, D13, do regulamento do SSF, a exigência da implementação de programas eficazes de integridade ou compliance. Quer dizer que realmente, passado tanto tempo, vale a pena aí a gente nutrir a esperança de que as coisas sim podem mudar e mudar para melhor, né? Não anda de acordo com o prazo que a gente gostaria, né? 10 anos se passaram, mas eu fico muito contente aí pela essa iniciativa e realmente aí um ponto de esperança, né? Que medidas imediatas os clubes devem adotar? Pegar o anexo, né? O anexo D13 do regulamento e seguir a risca. Não vejo como internamente nos clubes o fair play funcionar se não houver um departamento autônomo e independente, né? Realmente aí, no sentido literal da palavra, com liberdade da atuação para que centralize e fiscalize a implementação do fair play. E como o fair play não é só uma questão financeira, é sim um mecanismo para a integração de normas, princípios, regras de governança, ele vai envolver as demais diversas, todas as áreas dentro do clube, seja ele a associação, seja ele a SAF. E é necessário, é uma tarefa hercúlea, né,
você gerir e fazer a fiscalização prévia do cumprimento dos requisitos do fair play. Por quê? Porque vai haver necessidade de uma comunicação imediata, e aí eu reputo o coração do sistema de sustentabilidade financeira, e digo mais, só vai funcionar se a Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol, que é a agência autônoma criada para tocar todo esse processo, se essa agência não desempenhar fielmente o seu papel, fatalmente o fair play vai virar para inglês ver, como a gente vê aí tantas outras iniciativas de fiscalização, né? No universo do compliance, a gente diz o compliance para inglês ver, né? Coloca só no papel para dizer que tem. Então, autonomia do departamento de compliance dentro do clube para fazer essa triagem, né, esse dever de casa. E a Agência Nacional para fazer a devida fiscalização, para aí sim, caso não esteja sendo cumprido, aplicar as sanções que são pesadas, né? No primeiro momento, vão haver advertências, pode ser uma multa pecuniária, mas está previsto a responsabilidade pessoal de dirigentes, conselheiros, diretores, pelo descumprimento, com pena de multa pessoal. Não adianta se esconder atrás do escudo do clube. E até banimento do futebol, né? É interessante você falar da Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade, né, do futebol, que a CBF no projeto diz que vai ser realmente a parte, né, vai ter toda a autonomia, né, para poder atuar, e dirigentes, por exemplo, não podem ter trabalhado em clubes até acho que 24 meses, né, 2 anos, tem que ter essa quarentena, digamos assim, né, também não pode ter ligação, ser parente de algum dirigente e tal. Tem que ter essa ligação, né, mas a agência vai fazer esse monitoramento, né, toda essa questão, mas os clubes precisam ter, como você falou, esse monitoramento interno, né, Gustavo? A CBF usa muito a palavra transparência, né, no documento. Tem várias vezes a palavra transparência. Se o clube não tiver também esse monitoramento interno, pode ser que a agência vá pegar problemas, né? Perfeito. A agência já está com seus membros empossados, devidamente empossados. Tem que ter notório saber jurídico ou econômico-financeiro, né, dentro das áreas, reputação ilibada, essa quarentena de 24 meses e, principalmente, a questão de conflito de interesse. Não pode haver qualquer vínculo familiar de primeiro, segundo, terceiro grau com qualquer dirigente, ou enfim, um relacionamento com os clubes, né? Ela já está empossada porque janeiro de 2026 já começa a fiscalização, né? Num tom educativo, enfim. Mas e mais, a CBF fala muito de transparência, mas a gente tem que ter um cuidado maior. Não adianta ser transparente com informações falsas, né? Ou informações maquiadas. A transparência munida de obediência de todos os requisitos, né? Os balanços, enfim, as informações financeiras têm que respeitar as regras do Conselho de Contabilidade, enfim, a questão também a independência da fiscalização, por isso eu menciono um departamento de compliance, programa de integridade independente, mas também há o dever do auditor interno ter autonomia para o seu trabalho e também a obrigatoriedade de haver uma auditoria externa por empresa registrada na CVM, né? Então, vai ter que passar pela auditoria interna, pela auditoria externa. Se houver qualquer ressalva no balanço feito por dessas duas auditorias, já é passível da Agência Nacional iniciar uma fiscalização preventiva, ou seja, já coloca a lupa, né, em cima dessas informações e vai acompanhar mais de perto do clube do que para saber o que está acontecendo, né? E aí também vai ter que ser declarados os planejamentos financeiros, né, para o futuro, ou seja, não adianta colocar no balanço déficit previsto 100 milhões, venda de atleta 200, estou no superávit. São balanços, esse planejamento vai ter que ser crível, concreto, né, devidamente fundamentado, ou seja, sem historinha. Por isso que eu falei, a transparência, porém, transparência de documentos habilmente confeccionados, assinados, auditados e com o devido planejamento financeiro para rastrear isso, para, né, dar a devida credibilidade a isso. Gustavo, eu sei que os dois clubes hoje, talvez melhor geridos financeiramente, até de governança, são o Flamengo e o Palmeiras, que são associativos, né? Não são SAFs, né? Mas você acha que, mas mesmo assim, você acha que as SAFs, elas saem um pouquinho na frente, talvez, de clubes associativos, né? Com esse parênteses que Palmeiras e Flamengo são associativos, mas você acha que as SAFs saem um pouquinho na frente nessa questão de organização, de transparência? Veja, não necessariamente
o formato associativo vai indicar o sucesso na gestão. Eu falo em tom assim, de brincadeira, mas você veja todo o universo corporativo. O Banco Master tinha um departamento de compliance, a loja americana tinha um departamento de compliance, ou seja, não era associação. Quer dizer, por trás disso sempre há pessoas, né? Enfim, eu vejo quando o sujeito quer aprontar, não é um código de conduta que vai segurar, nem o Código Penal segura ele, né? Então tem essas questões. Mas o que eu vejo é o seguinte, aquela figura de dono e o investidor naturalmente quer ter o retorno financeiro, invariavelmente vai haver mecanismos de controle para ter a segurança que o dinheiro dele está sendo bem aplicado e ele vai ter esse retorno. Tem essa questão, né? Que é a grande crítica sobre a figura das associações. E aí eu sempre afirmei que, mais do que SAF, empresa, seja qual for o formato societário, as associações deveriam ter nos seus estatutos a figura do Departamento de Integridade para realizar esse tipo de fiscalização, justamente por não haver donos, e sim centenas de milhares de donos que são os seus sócios, né? Então, passa sempre por essa questão, controle, registro, né? Rastreabilidade, e uma coisa muito importante, alguém que se preocupe também com a questão de mudança de cultura, né? Mudar certos hábitos internos, né? De que, no futebol sempre foi assim, então vamos tocar desse jeito. Isso passa por um programa de integridade robusto que entra lá no requisito de qualquer programa de compliance, né, na questão das leis estatais, enfim, que para você contratar com a administração pública tem que ter programas de compliance. E para os requisitos do programa de compliance tem uma série de requisitos, que é o tom da alta direção, né, o tom da top, procedimentos, mecanismos internos, canal de denúncia independente, monitoramento e auditoria, enfim, gestão de risco, tudo isso vai passar a valer agora para os clubes de futebol, né? E lá também existe o requisito, treinamento contínuo para que todos os players, né, e todos os colaboradores dos clubes saibam, né, estejam antenados com todas essas exigências do fair play financeiro, né? Você falou sobre a responsabilização da pessoa física, né? Eu acho que é um ponto muito importante, né, de todo esse projeto, porque muitas vezes o presidente, ou às vezes até o executivo mesmo, né, joga a responsabilidade para a SAF, para o clube e tal, mas essa responsabilização física, que no caso, nesse caso aí seria banimento do futebol, né, enfim, a questão, dependendo do que for criminal, tal, é outra história, né, seria uma responsabilização esportiva, digamos assim. Uhum. É muito importante mesmo, né, Gustavo? Com certeza, o dirigente tem que entender, por isso falei aquela figura de dono, né? Ele muitas das vezes o dirigente eleito parece que investe no direito de fazer certas coisas porque ele não está recebendo nada para estar lá, ele está se sacrificando. E por isso que eu toquei na questão da mudança de cultura, do treinamento, que passa por políticas de compliance, de integridade. Eu vou dar um exemplo aqui que está muito em voga na mídia hoje, e eu passei isso na época que eu estava liderando o programa de integridade do Curitiba, né? Eu já estava quase me desligando do clube quando o estádio Couto Pereira começou a receber grandes shows, Paul McCartney, Roger Waters, Coldplay, enfim. Uma medida simples, vocês vão pensar, meu Deus, mas que coisa banal. Pois é, eu vou contar a história e aí vocês vão perceber o que é a questão cultural, né? A gente recebe o contrato, é padrão nos contratos de locação do estádio para show, de receber uma quantia considerável de ingressos dos mais diversos setores, camarotes, enfim, para fazer o quê? Para o clube fazer o seu relacionamento para fins que beneficiem o clube, né? O que acontecia? Os ingressos iam lá para a diretoria, e aí eu não digo má fé, enfim, conscientemente ou subconscientemente, eu estou aqui, eu mereço isso, você se dá o direito de pegar aquilo lá e usar como bem entender. E nós construímos um documento que é basicamente um recibo, que o departamento de marketing, ao distribuir os ingressos, identifique a pessoa, registre com o número do ingresso e a finalidade. Isso deveria voltar para o departamento de compliance. Foi um pandemônio, foi assim uma crise, foi um absurdo. Como assim? Então, querendo controlar a finalidade, vai convidar a empresa tal. Todo mundo queria um show, né? Exatamente.
Agora, hoje a gente vai ver, até hoje, em 2026, clubes se envolvendo em escândalo desnecessário com uma coisa tão básica de ser controlado. Sei dos desafios internos, sei o quanto você bate a cabeça ali, compra, briga, mas a gente está falando novamente, governança. Isso é um ativo do clube, né? Então, é de suma importância realmente ter esses controles internos, né? Porque, como eu falei, a agência desempenhando o seu papel, a coisa realmente é ali o coração, o motor desse sistema de sustentabilidade financeira. Né? Não, e assim, eu também achei interessante porque você tem a Série A, obviamente, né, que é a elite, a Série B que tem um investimento, né, muitos clubes grandes, né, caem recentemente, mas também pega um pouquinho da Série C, né, claro, com Uhum. tamanhos diferentes, né, exigências diferentes, né, você não pode exigir de um clube da Série C, o mesmo que você exige ali do clube da Série A com relação a gastos e tudo mais. Mas acho que é uma maneira também de começar a educar esses dirigentes desde ali de baixo, né? Porque daqui a pouco um clube da Série C como tá subindo ali, tá participando da Série. O Mirassol é um exemplo, né? O Mirassol, acho que 4, 5 anos atrás, estava na Série C, né? Uhum. Não, perfeito. Existe essa questão também de suma importância de já educando esses clubes para, né, em caso de acesso às demais séries, já entrar dentro de um padrão, né? A série C tem um modelo chamado simplificado no Fair Play, né? É diferente da modalidade né, aplicada à série A e B, mas tem também uma segunda questão ali interessante, porque existe um capítulo no regulamento do Fair Play que fala sobre o multi-club ownership, né? Que hoje está começando a ser introduzido aqui no Brasil. E aí entra no capítulo chamado conflito de interesses. Então, o que acontece? São aqueles donos de vários clubes que eventualmente podem acabar disputando, né, o mesmo campeonato. E o Fair Play veda isso. E não basta, né, ter menos de 50% do capital do clube. Não pode o dirigente, não pode, né, os dirigentes terem poder de mando, veto em políticas financeiras, operacionais, nomear administradores chaves que tenham conflito com um outro clube, enfim, é um capítulo bem amplo, tentando evitar com que haja esse conflito, né? Por quê? Porque, eventualmente, o outro clube, né, o clube de menor capacidade, o clube que está em série inferior, pode ser utilizado como clube laranja para maquiar balanço financeiro, fazer transferência de atletas, fazer transferências financeiras, enfim, para que o clube que está lá na série mais relevante possa dar um jeitinho na questão do seu déficit, na sua questão do planejamento orçamentário, nas prestações de informações financeiras. Né? Não, isso é interessante mesmo, né? Não tinha mais tentado a isso. Realmente, o clube menor pode ser usado ali para maquiar as contas do maior, né? É isso. Falando um pouco mais Exatamente. geral, Gustavo, de questão de governança, a gente completou hoje 10 anos do FIFA, famoso FIFA Gate, né? Uhum. Contextualizando rapidinho para o pessoal aqui que está acompanhando a gente, enfim, foi a investigação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, lá em 2015, né, que encontrou ali pagamento de propinas para dirigentes esportivos, principalmente das Américas, principalmente não, das Américas, aqui, América do Sul, América Central, América do Norte, né, que empresas pagavam para ganhar os direitos de transmissão, direitos comerciais de competições, né, teve ex-presidente da CBF, José Maria Marinho, acabou sendo preso, enfim, outros dirigentes foram banidos, tudo mais. Gustavo, você acha que melhorou a governança nessas instituições? Eu estou falando de instituições, né, confederações da FIFA, a Comebol, até mesmo na CBF. Você acha que houve uma melhora por causa do FIFA Gate? Olha, em alguns setores, sim. Tanto que nós estamos aqui conversando, falando sobre governança no esporte, né? Quer dizer, provocou a discussão, provocou o debate, né? Foi muito falado também, por exemplo, a questão que se envolve governança e integridade, questão de proteção de direitos humanos. Foi muito discutido na Copa do Catar, enfim, era algo que passou batido em África do Sul, Brasil, enfim. Já está se discutindo Copa da Arábia Saudita, com a implementação efetiva de políticas de direitos humanos, a alteração da relação dos países sede com relação a isso. Quer dizer, está provocando o debate, que eu comentei no início da nossa conversa, né? E aí cumprimento também você, o Estadão, de dentro do veículo, da página esportiva, a gente tratar de assuntos fora do campo, porque, como eu falei, a bola não entra, às vezes, por muitos outros fatores que não só a questão técnica do campo. Então, nessa questão de colocar a lupa, provocar o debate, com certeza, mas, como eu falei, precisou de 10 anos de a gente ficar ali
batendo, cutucando, para que a gente coloque governança em algo que até reputo muito mais eficaz de colocar numa lei, que é colocar dentro do regulamento da competição, porque os clubes com questões judiciais, eles vão levando, né? Vão levando as dívidas, vão levando as questões trabalhistas, previdenciárias, até decretar uma recuperação judicial, que é uma enorme de uma benesse. Só que punição desportiva, você pode ver que os clubes sofrem transfer ban e na hora correm para resolver. Agora, penhora tem sempre como dar um jeitinho, né? Então, tem dívidas lá de 10, 15, 20 anos na justiça que não são resolvidas. Agora, quando cai na CNRD, é o terror, né? Porque sabe que vai receber o transfer ban. E aqui o regulamento do fair play financeiro prevê esses tipos de sanção e até mais severas. Então, provocou a discussão em questão Brasil, foi trazido a debate e agora nós temos um regulamento bastante robusto para efetivamente a governança acontecer nos clubes. Agora, como eu falei, tem que haver a fiscalização séria. Gostaria de saber qual é a estrutura. Nós já sabemos que os membros da agência foram empossados, mas qual é a estrutura que eles têm para trabalhar? Porque é mais ou menos comparando assim, é um juiz de uma comarca considerável, por enquanto que eu saiba, ele está sozinho resolvendo esses processos. Quer dizer, esses nomeados vão ter uma equipe, porque são materiais extremamente sensíveis, de complexidade, né, para serem analisados. Não tenho dúvida da competência dos membros empossados, mas sozinho eles não vão dar conta, né? Então, acho que é importante até ver qual vai ser o aparato, né, dessa agência, porque, como eu disse, é nela que está ali a sobrevivência ou não do fair play, né? O regramento está aí, perfeito, né? Em questão internacional, nós também vimos a repercussão, né? Tanto que nós estamos inspirados no fair play da Europa, enfim, né, da UEFA, enfim, sim, podemos olhar assim, como diz, né, o poeta lá, eu não sou nem otimista nem pessimista, mas sou realista com esperança, né? Então, eu acredito aí que a gente está fazendo um ponto aí de mudança, né, nessa implementação do regulamento sustentabilidade financeira do futebol. Agradecer ao Gustavo. Gustavo, obrigado por ter participado aqui com a gente. Acho que foi bem esclarecedor essa questão que gera muitas dúvidas e acho que a parte de governança é o ponto fundamental aí de toda essa questão do fair play. Obrigado por ter aceitado e conversado com a gente. Eu que agradeço, Marcel, sempre à disposição aí. Beleza, pessoal? Bate-bola essa semana. Abraço.